As atletas Rafaela Miller e Patrícia Dias escolheram ficar de fora de 3 dos principais torneios do calendário, o Sand Series Classic Brasília e os BTs 400, de Palmas e Tucuruí. Depois de 3 derrotas seguidas em quartas de final, a dupla entrou em crise e decidiu se afastar. Um tempo para refletir, respirar e entender o que de fato estava acontecendo. Enquanto isso, jornalistas, fãs e seguidores se inquietavam com o silêncio e a ausência das duas nas competições. Seria o fim da parceria? Na conversa com o PlayBT, as campeãs revelam o que viveram no período fora do circuito e compartilham o caminho de reconstrução que as trouxe de volta renovadas, fortalecidas, com a energia e a magia de sempre. Finalistas no Sand Series Matosinhos não levaram o maior troféu, mas deixaram a quadra como gigantes. Jogaram no mais alto nível e protagonizaram momentos emocionantes nas semifinais e na final. Bem-vindas de volta, Dias e Miller. Paty, Rafa, Rafix e a Pequena Gigante, Rafinha e Patinha e tantos outros nomes carinhosos que o público dedica a vocês. O sorrisão largo no rosto e a entrega em campo provam a força da conexão que as une e mostram que não há parceria sem tropeço, nem topo sem travessia, porque o verdadeiro desafio é esse: confiar no processo, ter prazer no jogo e, acima de tudo, acreditar na essência uma da outra. Eu sou Raquel Silva e hoje converso com Rafaela Miller e Patrícia Dias. Meninas, a gente veio entrevistar vocês porque o Brasil ficou órfão durante 3 torneios da presença de vocês em quadra e isso fez muita diferença na nossa vida, na televisão e principalmente para os fãs. Então, lógico que todo mundo viu que vocês foram super bem e tal, mas a gente queria aprofundar um pouco mais e saber o que aconteceu. Eu gostaria de começar falando que o início da nossa parceria não foi um sucesso. Foi muito difícil, muito complicado. Quando eu comecei a jogar com a Rafa, a minha característica como jogadora é bem diferente às parceiras, as antigas parceiras que a Rafa tinha tido no circuito. A Rafa jogou muito tempo com a Joana Cortez, canhota. A Rafa jogou com a Maraike e foi uma parceria de sucesso, uma jogadora muito agressiva, mas um jogo totalmente diferente do meu. Então, quando a gente começou a nossa parceria, eu senti que ela pretendia, talvez, que eu fizesse um jogo diferente ao jogo que eu poderia fazer e eu também esperava que ela fizesse um tipo de jogo diferente. Eu acho que no começo a gente não sabia como jogar realmente em dupla. Eu acredito que as duas, no começo, a gente juntou as nossas experiências individuais, o nosso conhecimento de beach tênis, e isso fez com que a gente tivesse algum sucesso, mas não jogando uma para outra. Então, realmente, eu acho que é muito importante falar disso, porque as pessoas esperam, principalmente hoje em dia, uma parceria de sucesso imediato. Jogamos o primeiro torneio, vamos ganhar. E não foi bem assim a nossa história, não é bem assim a nossa história. E mesmo depois da gente ter conhecido o Paolo, mesmo depois de ter feito um trabalho profundo de como jogar uma pela outra, a gente enfrenta crises, a gente enfrenta momentos difíceis. Como o momento que a gente enfrentou o mês passado, que a gente realmente decidiu, vamos se afastar, porque a gente não está conseguindo mais ser a gente, não está conseguindo mais tá alegre na quadra, com energia, não está conseguindo mais se ajudar. E realmente a gente não tinha as respostas. A gente conversava e era muito frustrante porque a gente queria uma solução, mas não achava uma solução. Por mais que a gente teve bons resultados nessa época, não quer dizer que a gente não tinha problemas. Sim. Mas eu acho que os resultados, eles acabavam meio que encobrindo os problemas que a gente tinha. Então a gente acabava não dando tanta importância e acabava levando como se não tivesse nada acontecendo, né? Sim, eu acho que isso serve para a vida também. Eu acho que os momentos duros, eles têm que, às vezes, ser duros mesmo para a gente parar e querer resolver realmente na raiz, realmente, o problema onde está. E o problema estava dentro da gente, o problema era a nossa comunicação, o problema era a gente, não era a parte tática tanto, não era a parte técnica. A gente tem experiência, eu acho que
a gente tem um bom nível de beach tênis, que vem apresentando nos últimos tempos, mas a gente não estava conseguindo ser parceira, que é o mais importante de tudo, e não estava conseguindo ser a gente, a nossa essência. Eu acho que as duas somos guerreiras, pessoas que sabem competir, gostam de competir. Então, o tempo afastadas, o tempo fora das quadras... Da muvuca também, né? Exatamente, de tanta do barulho, gente, digamos. tantas pessoas. Eu acho que foi extremamente importante. E não foi fácil, foi um momento onde a gente precisou se enxergar, se olhar realmente no olho e falar qual é o problema, vamos resolver. A gente cogitou a possibilidade de não jogar mais juntas, porque a gente realmente não achava a solução. Na verdade, assim, a gente tinha decidido que a gente não ia mais jogar juntas. Tanto que a gente conversou com algumas pessoas, né, mais próximas da gente, com alguns patrocinadores, tudo. E a gente realmente tinha decidido que a gente não ia mais jogar juntas. Tanto que depois de Ilhas Canárias, eu fui para a Itália, eu nem voltei para o Brasil, eu fui para a Itália conversar com o nosso treinador. Fiquei uma semana treinando lá e conversando muito com ele. Então aconteceu muita coisa nesse mês, realmente. A gente não estava em um momento, a gente não era capaz, não estava pronta para competir. Essa era a realidade, a gente não estava bem. Mas antes dessa crise agora, em 2022, vocês tiveram uma separação. Como é que foi isso? Não, nesse primeiro momento, na verdade, a gente não tinha um treinador. Sim. Então, o que acontecia muito é que a Paty achava que a gente precisava treinar de um jeito e eu achava que a gente precisava treinar de outro jeito. Então, a gente sempre teve pensamentos muito diferentes em relação ao beach tênis, tanto como treinar, em relação, tipo, como jogar, várias coisas, a gente pensava muito diferente. Então, nesse primeiro momento, a gente teve essa discussão que foi bastante estressante. E aí, no momento do calor do negócio, eu que sou um pouco mais explosiva, né? Acabei decidindo, no mesmo momento assim que a gente teve uma discussão, eu acabei falando com a Flame e a gente acabou decidindo de jogar os próximos 3 torneios juntos, que foi Balneário, foi Canárias e Barcelona. Foi esses 3 torneios que a gente jogou juntas. E aí, nesse meio tempo, a Paty estava conversando com o Paolo, se eu não me engano. Sim. E aí ela veio falar do Paolo para mim, porque eu não conhecia ele. E aí eu falei, então vamos tentar, de repente com uma pessoa de fora, vamos tentar para ver o que a gente consegue, com certeza. Com certeza, mas mesmo com uma pessoa tão preparada quanto ele e uma pessoa que conhece tanta gente, ele não faz milagre. Então, tivemos uma outra crise recentemente, mas a gente não tinha ninguém para culpar, só a gente. E isso é muito importante, isso é muito bom. E era necessário. Eu acredito que se as coisas não tivessem sido tão complicadas no começo do ano, talvez a gente ia continuar deixando para depois essa conversa difícil, esses momentos difíceis, esse momento de decidir, ok, ou a gente se separa ou a gente dá realmente um jeito de mudar as coisas que não estão bem. De querer evoluir internamente cada uma o que precisa mudar, o que precisa evoluir. E eu acho que foi extremamente positivo. Eu não desejo para ninguém uma crise, mas eu acredito por experiência própria que nas crises acontecem as melhores mudanças e realmente a gente aprende muito. Eu acredito que essa crise para a gente vai criar. Eu gostaria que criasse um antes e um depois. E eu sinto que a Rafa e a Paty de agora é muito mais forte, é diferente, é melhor. E eu acredito que vai continuar nos ajudando no futuro. O que a gente fez de diferente, falando agora da prática, saindo da teoria, a gente, por exemplo, mudou os nossos treinos. Antes a gente fazia tudo junto. Tudo junto. Treino físico junto, treino de quadra junto. Agora fazemos alguns treinos de quadras separadas, focados mais na parte técnica de cada uma. Às vezes a gente faz jogos e a gente faz jogos misturados, então nem sempre a gente joga juntas. Agora a gente também está jogando muitas vezes contra a outra.
onde a gente consegue enxergar também, nossa, tipo, essa qualidade da Rafa, é chato jogar contra ela também, nossa, eu prefiro ter ela do meu lado, talvez ela sente a mesma coisa jogando contra mim. Ou a gente enxerga umas coisas que, ó, essa bola sua eu tô conseguindo ler, ou essa não, enfim, eu acho que essa mudança traz muita coisa boa, muita coisa positiva. Os nossos treinos agora, eu sinto que eles são mais leves. A gente, pela nossa intimidade, que é gigantesca, a gente acaba se cobrando demais. Sem querer, a gente acaba se cobrando e é uma coisa que a gente não consegue controlar. Então, eu acredito que essa mudança de treinar às vezes separadas tem sido uma coisa muito positiva e é uma coisa que com certeza a gente vai manter. É que assim, basicamente também eu acho que para as pessoas entenderem, né, o que acontecia muito quando, por exemplo, a gente perdia um jogo, é que na minha cabeça a gente perdia o jogo 100% por uma questão ou de qualidade, porque a qualidade da nossa bola talvez não estava tão boa, ou porque taticamente a gente não estava jogando certo. Então, para mim, era 100% da questão jogo. Então, eu falava para o Paulo, a gente perdeu por causa disso. A Paty chegava para o Paulo e falava, a gente perdeu porque a nossa energia em quadra estava ruim. Então, você imagina, eu falava para ela, mas energia não ganha jogo. A gente vai ganhar o jogo se a gente jogar certo. Então, eu ia, por exemplo, com uma proposta para o Paulo, ela ia com outra proposta e a gente nunca conseguia chegar num acordo, porque para mim era uma coisa e para ela era outra coisa completamente diferente. E aí, eu sinceramente, eu não consegui enxergar que essa parte emocional do jogo era tão importante, porque talvez para mim não seja tão importante, mas para ela é importante. Como é um jogo de dupla, então eu preciso enxergar e preciso fazer com que seja bom para ela também, não só o que seja bom para mim. Então, uma das coisas que depois de conversar com várias pessoas eu comecei a enxergar, praticamente foi isso, que realmente se para ela, tipo, isso é tão importante, eu preciso mudar, porque eu acho que também como eu reagia dentro de quadra não ajudava ela a ter o 100% dela. Eu acho que às vezes a minha atitude ou o meu jeito de ser, tipo, com ela dentro de quadra, às vezes acabava retraindo e acabava deixando ela um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa, um pouco mais ansiosa, enfim. Então, essa foi, eu acho que a coisa mais importante, assim, pra gente de querer mudar e de querer fazer com que a dupla continuasse dando certo. Depois que eu acabei enxergando isso e decidindo essa mudança, eu cheguei para ela e falei, olha, eu acho que a gente não decidiu, a gente não decidiu não, eu acho que a gente não tentou de tudo para a gente continuar jogando juntas. Eu falei para ela, a partir do momento que a gente tentar de tudo e não der certo, tudo bem, a gente para. Mas agora, a gente está simplesmente escapando de um problema e a gente não está tentando. Então eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, eu falei, a partir de hoje, vou tentar focar em mim, eu vou tentar focar no que eu posso ser melhor, em como a minha atitude pode ser melhor, eu vou tentar te dar mais força dentro de quadra, mesmo isso não sendo uma coisa fácil para mim, mas é uma coisa que eu vou me obrigar a fazer, é uma coisa que eu vou colocar como objetivo, independente de resultado, independente de, enfim, de treino, tudo, o meu objetivo vai ser esse. Quero melhorar como pessoa, quero tentar te ajudar mais em quadra, então esse vai ser o meu objetivo. E, fora isso, foi o que ela falou, a questão dos treinos também, eu acho que treinar um pouco mais separada, cada uma fazer o seu, ela fazer o treino dela de um jeito, eu fazer o meu treino de outro jeito, eu acho que tem ajudado também, mas basicamente foi isso, a gente falou assim, vamos tentar de tudo, eu acho que agora a gente está tentando dar o nosso 100% para fazer a parceria funcionar. E se de repente não der certo, pelo menos a gente sai com a certeza de que a gente deu o nosso 100% e que a gente tentou de tudo para fazer funcionar. E é engraçado porque eu acho que quando uma dupla ou uma parceria sentimental ou de quadra enfrenta uma crise, a resposta natural é impor uma solução, porque eu enxergava o problema de um jeito, ela enxergava o problema de outro jeito, então a minha forma de resolver o problema era
era praticamente uma imposição, eu estava impondo para ela, meu, é que você tem que... E ela fazia a mesma coisa, não, é que o seu jogo, o nosso jogo. Então, no momento que a gente parou e cada uma escolheu, sem a pressão da outra, sem a cobrança da outra, mas por própria vontade, tá, eu vou trabalhar no que eu posso controlar. Só no que eu posso controlar. Então, eu foquei em trabalhar mais no meu jogo, na evolução do meu jogo, mais na evolução do meu físico, do meu técnico, que eu sabia que, como consequência, ia ser um benefício grande para a nossa dupla, e ela focou no que eu mais dei importância sempre, que foi no lado emocional. Então, sem impor uma da outra, é curioso como cada uma trabalhou pela outra. Tipo, como sem imposição, é uma prova realmente de quanto a gente se importa uma pela outra, quanto a gente quer que dê certo. Quanto a gente quer fazer dar certo. Exatamente. Então, eu acho que isso é o que faz mais diferença. Tipo, a gente não é que se colocou no segundo plano, mas a gente se colocou como propósito, como objetivo, ser melhor cada uma. No âmbito que cada uma considerava que era um lugar onde tinham onde podia ser melhor. Eu acho que tem dado super certo. A linguagem da Rafa dentro da quadra é totalmente racional, é totalmente jogo. Eu ajudo ela jogando com lógica. Jogando com lógica, com uma estratégia que faça sentido na cabeça dela. Eu sou uma jogadora de instinto, eu sinto o jogo. Então, no meu jogo sempre vai ter momentos de alta adrenalina, de coisas que eu faço, coisas que eu nem sei como fiz, mas eu fiz. A adrenalina me levou a fazer uma jogada louca, a defender uma bola que talvez eu não sabia que poderia defender. Mas, dentro da minha característica, essa paixão, eu acho que hoje eu consigo controlar muito mais essa emoção. Não deixar me dominar pela emoção, mas usar essa emoção como uma força e não como uma fraqueza. Eu acho que ela tem me ajudado muito com isso. Ela tem me ajudado a ser um pouquinho mais racional, que me ajuda muito no meu jogo. Eu acho que hoje eu tenho muita mais ordem no jogo, eu sou muito mais ordenada na quadra. E eu acredito que a coisa positiva para a Rafa é que ela está se tornando uma jogadora com maior tolerância à dificuldade, uma jogadora que vai lutar cada ponto independente se o momento tá bom ou ruim. Se a gente não fez uma bola perfeita, ela vai continuar lutando, porque o beach tênis é um esporte de erro. A gente ganha o ponto mesmo se o lobby foi ruim, às vezes. Claro que a gente ia ganhar todos os jogos se todos os lobbies fossem perfeitos, se todas as curtas fossem perfeitas, todos os smash a gente acerta, mas é impossível jogar perfeito no nível de jogo que a gente joga, na velocidade da bola que a gente joga. E tem duas pessoas no outro lado extremamente capazes de ganhar, que conseguem atacar, defender, fazer tudo. Então, com certeza o jogo de hoje, principalmente de hoje, vai ter altos e baixos. Vai ter momentos onde a gente está acertando menos e acertando mais. Então, a tolerância, a paciência são características que todo atleta de alto rendimento precisa. A gente precisa desenvolver elas, como a gente precisa desenvolver os músculos, por exemplo. Então, você pratica essas características. E, na minha opinião, a Rafa precisava botar em prática de forma que ela conseguisse desenvolver uma tolerância maior. E eu acho que ela, focando nisso, tem conseguido uma mudança importantíssima. E o mais engraçado é que ela, no primeiro momento, e inclusive às vezes ainda, ela fala que é importante para mim, mas eu tenho certeza que vai ser muito importante para ela também. Olha, eu vou ser bem sincera com você. Por ser o primeiro torneio a gente voltar a jogar, claro que tem uma ansiedade, né? Você fica meio tenso, você fica... E assim, desde o primeiro jogo, eu acho que a gente pegou uma chave super difícil. A gente pegou uma primeira rodada contra as japonesas, que é um jogo muito chato, que elas devolvem tudo.
Segunda rodada, a gente jogou contra as francesas, que é a Marie-Bré e a Lola, que também é um jogo extremamente difícil e a gente conseguiu jogar muito bem. Quartas de final também contra a Nobile e Júlia Nogueira, extremamente difícil, que foram a única dupla a ganhar contra a Nina e a Gasper esse ano, que elas estavam imbatíveis. Então, assim, a gente já vinha de uma chave muito difícil. Contra a Sofia e a Vitória, sinceramente, eu não sabia muito o que esperar. Se você me perguntasse, você achava que vocês iam ganhar? Não sei, eu acho que era mais para não do que para sim. Então, assim, eu acho que eu entrei um pouco assim, sem a obrigação de ganhar, mas ao mesmo tempo você quer ganhar. Então, eu tinha frio na barriga, eu tinha tensão, tinha tudo. Tanto que para sacar eu não tava me sentindo muito confortável para sacar. Mas eu acho que a gente fez um jogo extremamente bom, assim. Eu acho que a gente teve pontos ralis, assim, que surreais. A gente teve um primeiro set que a gente começou ganhando e aí a gente perdeu o primeiro set. Então, tipo, é o que a gente vem falando, né? Para mim, conseguir manter a mesma, talvez, intensidade ou a mesma garra, o mesmo ânimo depois de estar ganhando, perder o primeiro set, ter essa mesma energia para continuar lutando, eu acho que foi um jogo onde eu consegui manter puxando a Paty também. E depois o super tie break é só coração, né? Não tem, eu falo que não tem muita estratégia de jogo, o super tie break é só coração. E depois a final também, eu acho que a gente fez um jogo extremamente emparelhado com elas. Eu acho que a gente teve muitas chances, elas jogaram muito bem também, mas eu sinceramente saí muito feliz assim com o resultado. Como eu falei, o meu maior objetivo para esse torneio era eu conseguir manter a minha postura, porque às vezes falar e não fazer é mais fácil, mas eu acho que esse torneio eu falei, eu acho que eu consegui fazer e é o que eu quero continuar fazendo para os próximos torneios. Então eu saí super feliz e super satisfeita com o resultado. Na final, eu acho que na semi, eu estava um pouco mais solta do que na final. Eu Diferente contrário. da Rafa, exatamente. Eu estava mais tensa na semi e mais solta na final. Mais tranquila. Eu, primeiramente, quero falar que tipo, eu estou extremamente orgulhosa do nosso desempenho no torneio inteiro, porque só a gente sabe, só as pessoas que são muito próximas da gente, o quanto foi difícil e desafiador esse tempo pra gente. E quanto é difícil colocar em prática tudo o que a gente queria fazer e colocar em prática nesse torneio. Porque uma coisa é colocar em prática em treino, uma coisa é falar, e outra coisa é colocar em prática na quadra central, com todo mundo olhando, com duplas que conhecem muito bem a gente, conhecem as nossas fortalezas, nossas fraquezas. Então, eu acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo, que era realmente ser mais leves, estar juntas, se manter unidas, se manter guerreiras. E eu acho que esse foi o nosso maior troféu e a gente conseguiu de início ao fim essa mesma energia. Eu acredito que essa vai ser uma força que vai nos ajudar daqui para frente. Eu quero que continue sendo assim. Na final, a Nina e a Gaspa vêm realmente com um nível de jogo altíssimo. São meninas muito completas, estão muito bem treinadas, estão preparadas, sabem ganhar, têm um momento de confiança que é muito importante. Eu acho que os pontos importantes elas estão jogando não com tranquilidade, mas com muita confiança, com muita determinação e acaba fazendo muita diferença. Eu acredito que a gente teve muitos 40 iguais e muitos momentos decisivos, muitos games que a gente estava talvez 40-15 ou 30-0, que a gente poderia talvez ter aproveitado sido um pouquinho mais, mais né? ousada, né? Tipo, ter aproveitado um pouco mais. Mas a gente é perfeccionista, né? Tipo, eu tô falando de detalhes pequenos que poderiam ter sido melhores, mas eu me sinto super feliz. Eu acho que a gente ganhou muito mais do que esse troféu. Eu acho que esse fogo que a gente ainda tem dentro de querer continuar jogando e querer continuar competindo e querer continuar evoluindo é fundamental para enfrentar uma crise. Eu acho que a gente se questionou, cada uma, se esse fogo ainda existia.
e a gente confirmou que esse fogo ainda existe. E é um fogo que busca, na minha opinião, eu pessoalmente busco muito mais do que números. Eu realmente nunca me importei se... Você falou que a gente tinha 55 títulos, eu nem sabia, não levo a conta. O que eu busco? Eu realmente gostaria de acabar minha carreira daqui, sei lá quanto tempo vai ser, porque não depende só de mim. Mas no momento que eu acabar minha carreira, eu quero enxergar a minha carreira e falar, realmente eu dei tudo e eu levei a Paty Dias no maior nível possível que eu consegui levar. Então, eu acredito ainda que ainda tem muita evolução, tem ainda muita coisa que eu posso fazer diferente, poderia fazer diferente e melhor. Então, essa vontade, para mim, é tudo. Porque isso faz com que tudo realmente vale a pena. Tanta entrega, tanta dedicação, sacrifícios que é o tempo sem a família, tanta viagem que não é sempre fácil. Tudo faz sentido, porque eu sinto que no dia a dia o beach tênis me faz melhor pessoa. E eu, nessa construção de virar melhor atleta, e enxergar tanta coisa que pode ser melhor, me motiva a continuar. Então, eu acho que esse momento de crise foi muito bom também para confirmar que esse fogo ainda existe. Eu acho que a gente sempre priorizou muito mais a questão do processo do que realmente os próprios resultados. É uma coisa que a gente sempre falou, que os resultados eles são uma consequência daquilo que a gente faz, né? Então, eu acho que cada ano que passa, a gente tem buscado realmente melhorar, evoluir, tanto tecnicamente, taticamente, emocionalmente. A parte física, eu acho que o esporte ele vem evoluindo. Realmente, o beach tênis feminino está num nível muito alto, muito agressivo. Então, eu acho que o nosso principal objetivo realmente é evoluir como jogadora, como atleta e tentar estar cada vez melhor. Ganhar um campeonato é uma sensação que não tem explicação. Ganhar 2 vezes seguido o campeonato mundial é uma coisa que não dá para explicar. Realmente, era o nosso sonho ganhar juntas, né, o campeonato mundial. A gente perdeu quantas finais seguidas para elas? 3 ou 2? A gente perdeu, acho que 2 2 finais ou 3. seguidas. Daí, na terceira, a gente conseguiu ganhar. E aí, depois, eu lembro que a gente ganhou, eu falei, praticamente, a gente conquistou tudo que a gente queria ter conquistado, assim, sabe? Falando mesmo como atleta. E aí, depois, no ano seguinte, a gente acabou conquistando de novo, que era uma coisa que, sinceramente, eu pensava que era muito difícil acontecer ganhar 2 vezes seguidas. Mas já que a gente ganhou 2 vezes, a gente vai tentar a terceira. Mês que vem tá aí. Então, mas é isso. A gente sempre focou muito mais no processo do que nos próprios resultados, porque a gente sempre achou que os resultados são uma consequência daquilo que a gente vem fazendo. A gente tem uma sorte enorme, a gente tem amigos que se tornaram família aqui no Brasil. Eu, que não sou brasileira, mas quase sou brasileira, essa parte social, eu sinto que ela... o Brasil, nesse sentido, me abraçou muito. Eu me sinto realmente muito em casa aqui. Então, quando a gente não está em campeonato, a gente aproveita esse momento para passar tempo com família. Eu tenho também família que veio da Venezuela, que mora em Sorocaba. Então, também tento passar tempo com elas. Mas temos amigos que acompanham os torneios, que sente, vibra junto, chora junto. E o que a gente gosta? A gente gosta de cozinhar, a gente gosta de jogar jogo de tabuleiro. Videogame, exatamente. Então, sempre a gente tenta de ter esses momentos que são super importantes. Principalmente com as pessoas. Mas ultimamente, especiais. assim, a gente junta esses momentos com os períodos de treinamento, que são muito fortes, Raquel. Assim, como você falou, a gente começou em um beach tênis que era visto como um esporte social, informal, que não era praticamente profissional, onde você treinava 1 ou 2 vezes por semana e já era.
Hoje, se você não treina todo dia, se você não treina 2 períodos, se você não faz treino físico, se você não come bem, se você não dorme bem, você não ganha, não tem como. Então, hoje em dia, realmente o beach tênis exige muito da gente. Então, muitas vezes as nossas férias têm que ser planejadas e pensadas em como a gente consegue também manter certas coisas. Então, tipo, umas férias a gente vai passar uns dias na praia, mas tem academia? Mas tem quadra, mas tem lá. Então, a gente tem uma sorte também que eu tenho ela me tem. Então, aonde a gente estiver, a gente consegue treinar. Se tiver uma quadra de beach tênis e uma academia, a gente consegue juntar as duas coisas. Sim, mas a gente sempre prioriza estar com pessoas, assim, especiais pra gente, que a gente gosta, nossa família. Jogar joguinho, montar quebra-cabeça. Mas a Rebeca, a sobrinha da Rafa, ultimamente está torcendo pela Vitória Marquezine. Então, tipo, não sei se a gente vai visitar muito a Rebeca. Rafa, qual conselho você daria para uma atleta de beach tênis que está começando hoje? Bom, eu acho que talvez agora vendo um pouco assim dessa mudança que eu tô querendo ter agora, talvez antes eu nem... Porque no final os resultados não é os resultados que faz de você um grande atleta. Eu acho que também é você como pessoa, é você como as pessoas te veem realmente. Então, talvez, no geral, antes as pessoas talvez não me viam com os bons olhos. Você falou, meia marrenta, brava, chata, não sei o quê, que reclama com a Paty. Eu recebo várias mensagens. Você tem que ser mais boazinha com a Paty. Até minha família fala, você tem que ser. Você tem que brigar menos com a Paty. Então, eu acho que mais do que isso, realmente, hoje, assim, o que eu quero passar para a juventude aí, para quem está começando com beach tênis, principalmente a atitude, é ser uma pessoa melhor, é ser uma pessoa honesta, correta. Eu acho que é isso que depois fica, não é apenas os resultados, mas é quem você é como pessoa. Eu queria agradecer realmente o apoio do público. A gente em Matosinhos sentiu que a gente tinha ganho o torneio. Sério, tipo, a galera super emocionada pelo nosso jeito de vibrar junto, de lutar junto. A gente fica muito feliz de saber realmente que muitas pessoas torcem pela gente, que muitas pessoas se importam pelas pessoas que a gente é, porque... É diferente um comentário, nossa, o smash da Rafa tava legal, ou o gancho da Paty tava legal, mas as pessoas se importaram pela gente como pessoa, a gente ficou feliz de ver a gente feliz, então eu queria agradecer esse carinho realmente, espero que a gente honre esse carinho de vocês com o nosso comportamento, com a nossa dedicação, e é isso, sou muito grata a esse carinho. Às vezes a gente escuta tanto comentários positivos como negativo, mas realmente eu falei pra Paty, nossa, parece que a gente ganhou o torneio, porque realmente a gente recebeu muita mensagem legal assim da galera, então a gente se sentiu muito acolhida, obrigado por vocês estarem torcendo pela gente e como a Paty falou, a gente espera honrar o que a gente falou, que é o que a gente quer continuar fazendo. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, ela coloca essa bola na paralela. com a sombra exemplar. Acabou. O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Quando o segundo sol chegar e Patrícia Dias garantem a vaga para realinhar as órbitas dos planetas, de virada, senhora. derrubando com a sombra exemplar. O que os astrônomos diriam se tratar de um outro